Olá pessoal, vou falar de receptores elétricos hoje. Bom, receptor elétrico é um dispositivo que transforma energia elétrica em outra forma de energia que não seja exclusivamente calor, senão seria a definição de resistor, né? O resistor transforma energia elétrica em calor. Um receptor que transforma energia elétrica em, por exemplo, energia mecânica e outra forma de energia também pode dissipar um pouco de energia térmica na forma de calor. Um exemplo clássico de um receptor elétrico é o motor elétrico. O motor elétrico que está presente em ventiladores, em liquidificadores, em batedeira, no carro elétrico, que é uma realidade hoje no mundo. Tá? Então, esse é um exemplo de receptor elétrico. Eu vou chamar aqui de E', força contra-eletromotriz do receptor, e R', a resistência interna do receptor. Eu vou colocar esse linha para a gente diferenciar quando tiver um gerador no circuito. Então, E e R vão ser força eletromotriz e resistência interna do gerador. E' e R' vão ser força contra-eletromotriz e resistência interna do receptor. Presta muita atenção no sentido da corrente elétrica no receptor. O que vai diferenciar um gerador de um receptor no circuito elétrico é como que a corrente passa por ele. Então a gente já viu que em um gerador a gente tem tracinho menor, tracinho maior. O sentido da corrente elétrica é este, do negativo para o positivo. Isso é um gerador. O receptor, o sentido da corrente é ao contrário, ele vem aqui, ó, passa pelo positivo, depois passa pelo negativo, certo? Equação do receptor. A DDP nos terminais do receptor, a DDP que chega para ele, é o U, que é igual à força contra-eletromotriz do receptor, mais a resistência interna dele, vezes a corrente que passa por ele. Então, diferença novamente com geradores. O gerador, gente, vocês aprendem que a força eletromotriz é igual, a DDP nos terminais do gerador é igual a E menos R vezes I. No gerador, a gente tem menos. Tanto é que o gráfico do gerador é uma reta decrescente. Aqui a gente tem mais. Então, o gráfico do gerador vai ser uma reta crescente. O R', resistência interna, é o coeficiente angular da equação. Então, a reta vai ser crescente. É uma reta porque a equação é de primeiro grau. Vai ser crescente porque o coeficiente angular agora é positivo. Então, lá a gente tem o gráfico da DDP nos terminais do receptor que chega para ele e em função da corrente. A gente tem uma reta crescente. Quando a corrente vale zero, a gente tem aqui a força contra-eletromotriz. Se você pegar essa equação, jogar zero aqui no I, 0 vezes R' vai dar zero, o U é igual a I', que é esse ponto aqui, certo? Se você pegar o ângulo da inclinação dessa reta, que eu chamei aqui de beta, se você fizer a tangente desse ângulo beta, cateto oposto por cateto adjacente, você encontra a resistência interna do receptor, o R'. Então, pessoal, o que chega para o receptor, a tensão, a DDP que chega para o receptor, que é o U, ele vai consumir de duas formas. Ele vai consumir uma parte na sua força contra-eletromotriz, que é a parte útil do receptor, é aqui que ele vai realizar trabalho, e uma parte ele vai consumir na resistência interna, U igual a R' vezes I, né, na forma da primeira lei de Ohm, ele vai dissipar uma parte em calor na resistência interna dele. Quando você tiver um circuito gerador, receptor e resistor, bom, você vai ter no circuito, na figura, você vai ter uns dois símbolos, tá aqui, um símbolo de bateria e outro símbolo de bateria. Você vai ter que saber identificar se são duas baterias em série ou se é uma bateria e um receptor. Nunca vão ser dois receptores, né? Você tem que ter um gerador no circuito que está dando energia, né? Que está alimentando o circuito. Então você vai ter, nesse caso, dois geradores em série ou um gerador e um receptor.
Para você identificar primeiro quem é o gerador, você tem que olhar isso daqui, ó. O E vai ser maior que o E'. Você não vai ter E e E' na figura, no exercício, você não vai ter quem que é E e quem que é E'. Você vai ter, por exemplo, aqui 24 volts, aqui 12 volts, por exemplo. Você não vai identificar pelo linha, o linha é receptor, você não vai conseguir identificar isso no circuito. Você tem que ver quem é maior. Então, se aqui você tem, exemplo, 24, aqui você tem 12, 24 é maior do que 12, este é o gerador. Aí você vai analisar como que a corrente está passando pelo outro, para você ver se é gerador ou é receptor. Então, concluímos que esse é um gerador, que o E é maior. Desenho o sentido da corrente nele, que vai aqui para a esquerda, do negativo para o positivo, que eu falei agora há pouco. Importantíssimo o sentido da corrente. Vem para cá, sobe, aí vem aqui para a direita. Olha como que a corrente está passando nesse outro símbolo de bateria. Está passando do mais para o menos, ou seja, esse daqui é um receptor, sua resistência interna. Esse daqui é um resistor que está associado no circuito, certo? Resistência interna do gerador, resistência interna do receptor. E esse é um resistor que está associado no circuito. Bom, eu quero demonstrar essa equação. Então vamos fazer o seguinte. A DDP de A para B, que é a DDP nos terminais aqui do gerador, que é o que vai lançar para o circuito, ele vai lançar essa DDP para o circuito, e essa DDP ela vai ser consumida pelo resistor e pelo receptor. Então, o gerador está alimentando o resistor e o receptor. Então, a DDP A para B, U de A para B, que o gerador produz, que ele lança para o circuito, vai ser consumido pelo resistor, o BC, nesse caminho aqui, pelo resistor, mais o CD aqui no receptor. DA não tem nada, então a DDP de D para A é zero, não tem nada ligado de D para A, então eu cancelei aqui. O que é o UAB no gerador? Equação do gerador, E menos R vezes I. O que é o U no resistor? Primeira lei de Ohm, R vezes I. O que é o U no receptor? Acabei de falar, a equação do receptor, I' mais R' vezes I. Então aqui a gente tem, eu vou passar essa R vezes I negativo para o outro lado, ele vai positivo. E aí eu vou passar esse I' para a esquerda, ele vem negativo. Vou colocar a corrente em evidência, nos termos que estão aparecendo a corrente. E aí vamos isolar a corrente elétrica. Eu vou passar essa soma das resistências aqui para o outro lado, dividindo. Então, chegamos nessa equação, que é uma equação modificada da equação de Poilet. Então, na equação de Poilet, a gente não tinha, né, esse símbolo, esse receptor aqui. A gente tinha somente uma resistência e a resistência interna do gerador. Então, a corrente elétrica que passa por esse gerador, por esse circuito, né, uma corrente única, um circuito todo em série, é a força eletromotriz da bateria menos a força contra-eletromotriz do receptor. Aqui é a resistência que está associada no circuito, que é esse R. Se você tivesse mais resistores associados, você ia calcular o equivalente, tá? Esse R seria o R equivalente, mais resistência interna do gerador, mais resistência interna do receptor. Novamente, se você invertesse essa polaridade aqui, se você invertesse e o sentido da corrente agora passasse do menos para o mais, seria um gerador. Você teria aqui um outro gerador, teria dois geradores em série nesse circuito. Então você teria que somar a força eletromotriz dos dois. Então você teria que colocar mais aqui nesse caso. Então se fosse 24 e 12, você teria que colocar 36. Vamos fazer um exemplo. Um exemplo da PUC. Considerando o circuito abaixo, responda: qual a leitura em amperes do amperímetro ideal inserido no circuito? E B, qual a leitura em volts do voltímetro ideal colocado entre os pontos C e D? Vamos lá. Então, primeira coisa, a gente tem aqui um símbolo de bateria e outro símbolo de bateria. A gente tem que descobrir quem é o gerador e se o outro é um gerador ou é um receptor. Então, primeira coisa, maior.
maior, 24 é maior do que 12, esse é o gerador. Então, esse é o sentido da corrente no gerador. Ele vai do pequenininho para o maior, do menos para o mais. Aí a corrente vem, passa pelos resistores, vem para cá, passa pelo perímetro. E olha como é que ela vai passar aqui por esse outro símbolo de bateria. Vai passar do mais para o menos. Ou seja, esse daqui não é um gerador. É um receptor que está ligado em série com esse gerador. Então, gerador E 24 volts, receptor E' 12 volts. Então, para a gente aplicar aquela equação, eu tenho que calcular a resistência equivalente do circuito. Esquece por enquanto as resistências internas, que é o R, que é um do gerador, esse daqui é o do receptor, então é o R' do receptor. Vamos calcular as resistências associadas ao circuito, que são essas três. Então, a primeira coisa, vamos calcular o equivalente desses dois em paralelo. 6 e 3 em paralelo, a gente pode fazer o produto pela soma. 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3, 18 por 9, 2 ohm. Então, eu vou trocar esses dois resistores de 6 e 3 por um de 2. Esse de 2 vai ficar em série com o outro de 6. Então, aí a gente soma esse equivalente que calculamos agora, mais o outro lá de 6 ohm, 6 com 2, 8 ohm, então em série. Pronto, achei a resistência equivalente, joga na equação que eu mostrei agora há pouco. O E é 24, que é a bateria, E' 12, que é o receptor, resistência equivalente, fora a bateria e do receptor, resistências associadas, 8, gerador e receptor, resistências internas, 1 ohm cada um. Então, aqui em cima vai ficar 12 dividido por 10, dá 1,2 ampere. Essa é a pergunta da letra A. A letra A pede a corrente que passa pelo amperímetro, que é a corrente total do circuito, 1,2 ampere. A próxima pergunta é a DDP entre os pontos C e D, que é a leitura do voltímetro. O voltímetro está aqui entre C e D. Então, vou fazer o seguinte, ó, eu troquei esses dois resistores de 6 e 3 por um de 2. Eu representei ele aqui. Está aqui o resistor de 2 ohm, que substitui, né, ele é equivalente àqueles dois em paralelo, entre os pontos C e D. Se eu calcular o U, se eu calcular DDP nesse resistor de 2 ohm, é a leitura do voltímetro. Então, faz U igual a RI para esse resistor de 2 ohm. O R é 2, equivalente. A corrente que passa no equivalente é 1,2, que é a corrente do circuito. 2,4 volt é a leitura do voltímetro. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Valeu!